Recording in progress. Amores, dá até quem é professor dá até um circuitico ouvir isso, né? É, Gente, sejam bem-vindos. A gente vai começar então a nossa segunda aulinha de hoje, né? Se alguém chegar depois, não tem problema, aí pega a gravação, tá bom? Pro pessoal que for faltar, fiquem tranquilos que eu sempre vou deixar a aulinha lá gravada no YouTube, né? Se depois alguém quiser também assistir para lembrar alguma coisa, ou se quiser perguntar para mim também posteriormente, né? Ah, eu não entendi, explica mais, a gente fala sem problema, tá bom? E aí hoje eu resolvi. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Hoje eu resolvi. Não, Não, não está compartilhado? agora, Carregou, agora sim. sim. Ah, Agora foi. uma internet muito boa, eu diria a minha, né? Hoje a gente vai falar então sobre a criação do mundo, né? Na nossa primeira aula a gente falou de onde vem a nossa religião, de onde vem os princípios, né? Qual é a nossa raiz aí, por que que a gente faz aí alguns fundamentos, né? E hoje a gente vai falar sobre a criação do mundo na visão umbandista. Da onde surgiu os orixás, se a gente é uma região monoteísta, politeísta, né? Eu lembro que lá atrás, não sei se eu falei isso na primeira aula, mas lá atrás alguém me perguntou, né, se a nossa religião era monoteísta ou politeísta, e sempre surge essa dúvida. Afinal de contas, a gente cultua muitos orixás, né? A gente cultua na nossa abertura, as entidades que a gente passa, os falangeiros que a gente conversa, né, durante as giras, eles falam bastante sobre os orixás, acende a vela para tal orixá, firma a sua cabeça para tal orixá, faz o banho de tal orixá. Então a nossa religião é uma religião politeísta, né, de vários deuses? Não, a nossa religião é uma religião monoteísta, a gente já tinha falado isso lá na nossa primeira aula, né? E aí, de novo, a gente vai um pouquinho nas nossas raízes aí do candomblé, né? Então, não tem como a gente falar de orixá, não tem como a gente falar de mundo sem falar aí das nossas raízes africanas. De novo, a religião, a religião Umbanda, ela é uma religião brasileira, tá certo? Mas possui as suas raízes afro-brasileiras, então não, africana. Então, não tem como a gente não buscar lá. Eu sempre falo que qualquer fundamento, qualquer coisa que a gente faz na Umbanda, a gente precisa buscar qual é o fundamento, qual que é o motivo. Isso a gente sempre tem que buscar nas nossas raízes, né? Então, tanto a Umbanda como o Candomblé, coloquei aqui para vocês, né, são religiões afro-brasileiras que guardam em sua essência uma profunda ligação com as tradições espirituais africanas, especialmente dos povos iorubás, bantus e jejes. A gente falou na aula passada principalmente dos povos iorubás, né? Eu falei para vocês que a gente cultua muito nos nossos terreiros os orixás. Então a gente sempre vem da cultura iorubá, muito mais da cultura iorubá do que a cultura banto que cultua os inquices, né? Então a gente tem lá no Candomblé várias nações, né? A gente tem Queto, Jeje, Nagô, Angola, e cada um tem o seu fundamento, cada um tem o seu porquê. E aí a Umbanda ela pesca cada uma dessas coisas, né? Ela pega um pouquinho do candomblé, ela pega um pouquinho do espiritismo, ela pega um pouquinho do catolicismo, que a gente já viu o motivo, né, dessa migração dos negros, dos africanos que vieram para o Brasil, né, contra sua vontade, sendo escravizados, e aí acaba tendo essa miscigenação de religiões, né? Então a gente tem aí cada vertente o seu ponto de vista, né? Mas a gente acaba pegando muito mais o fundamento aí dos povos africanos, né? Então, embora cada nação e cada vertente possua suas particularidades, ambas compartilham uma visão sagrada do universo, da criação, do mundo, da origem, da vida, fundamentada na ação de uma força suprema, criadora e na atuação dos orixás como princípios divinos da natureza. Então a gente não tem uma religião politeísta, a gente tem uma força criadora que cria o nosso mundo aí, né? E a gente tem os orixás sendo uma criação, né, dessa força criadora como princípios para promover aí as suas atuações do nosso mundo, né? Então, nessa aula será apresentada de forma didática e respeitosa a cosmogonia. Então, como que foi aí todo o processo da narrativa do nosso mundo, beleza? Segundo as visões umbandistas e candomblecistas, explicando quem é o Lorum, como surgiram os orixás e qual o papel espiritual de cada um na organização do nosso universo. Nessa aula eu vou colocar um aspecto geral
Nas aulas seguintes, nós sempre falaremos mais aprofundadamente de cada orixá. Então, quem é Oxalá, seus pontos de atuação, sua cor, seu número, seu dia da semana, enfim, né? A gente vai falar mais detalhadamente nas próximas aulas. Hoje a gente vai falar um panorâmica aí geral, tá certo? Então, que nem a gente falou na aula passada, a gente tem um criador, né? A gente tem uma força eterna. Lembra que a gente falou? Eterno é uma coisa que não teve começo e não vai ter fim. Nós somos imortais, a gente teve um princípio, a gente teve um começo, né? Mas a gente não tem um fim, nós somos imortais. Então, o nosso criador, que a gente chama de Olorum, né, que é o Deus que a gente tem aí da nossa visão católica, né, que é o Deus Supremo maior, a gente chama de Olorum. Você pode chamar ele de Olodumaré também, ou Zambi. Quando eu falo você pode, né, na verdade a gente usa muito Deus. Por mais que a gente seja uma religião de matriz africana, mas no nosso dia a dia a gente tá falando de Deus e não tem problema nenhum, né? Porque a partir do momento que a gente fala de Deus, a gente dá esse significado desse ser supremo maior. Oi, boa noite, Galaxy. Quem é o Galaxy? Não tem problema que chegou atrasado, tá tudo certo. Seja bem-vinda. Oi, Ana, seja bem-vinda, amor. Tá bom? Não tem problema. Se você perdeu o comecinho, volta lá na aula gravada que tá esse começo, tá certo? Então nós temos esse ser supremo aí, criador que a gente chama de Deus no nosso dia a dia, a cultura católica, né? A cultura cristã, não digo nem católica, mas a cultura cristã, ela tá muito embutida aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu geralmente falo que normalmente as pessoas nascem, né? Fazendo não, não é crisma, primeira comunhão, né? Ou se não, vai para o culto. Então, já está embutido Deus na nossa cabeça. Tem problema, Gu, eu falar no dia a dia Deus? Não, né? Muitas vezes você ouve preto velho falando de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Caboclo. Mas se algum dia alguma entidade, alguém falar para você, né? Quem é o Criador? Pode falar Deus, pode falar pode falar Olodumaré, pode falar Zambi, né? Caboclos falam Grande Tupã. Então você tem aí todas essas direções aí para falar do nosso Criador, né? Nosso Criador, de novo, ele é o ser supremo da nossa fé, é a fonte de toda a existência que nós temos conhecimento, né? Então, Olorum não é um orixá. Ah, eu sou filho de Olorum? Todos somos filhos de Olorum, né? Todos somos criados por Olorum. Então a gente não tem o culto ao Olorum, que nem a gente tem, por exemplo, ao Oxum, a Xangô, né? Por que que nós não temos um culto? Porque ele não é um orixá. Então você não vai ver um assentamento, mais para frente a gente vai ver o que é um assentamento, né? Que é uma forma de preparo, de firmeza. Ele tá em tudo, né? Então, que nem eu falei para vocês, ele é eterno, então ele tá muito além de uma forma do tempo, do nosso espaço, né? É a própria energia criadora. É o sopro divino que dá origem a tudo que existe. O Lorum é absoluto, eterno e onipresente. Não interfere diretamente no cotidiano dos seres humanos. Então, né, você rezar para o Lorum, ai, o Lorum me ajuda, né? E aí você vai e acende uma vela para o Lorum, né? Ele não interfere diretamente. Para isso nós temos os orixás. Por isso que você nunca vê, por exemplo, as entidades pedir para a gente acender uma vela para o Lorum, né? Mas eu já vi a entidade falar para você acender uma vela para Deus, né? Porque parece que o Deus já está embutido na nossa civilização, né? Ele delega os orixás essa função de organizar, sustentar e movimentar a criação dele. Então ele faz a criação, ele faz o mundo, ele faz o universo e através dos orixás que a gente cultua, eles têm a função de organizar e sustentar essa criação dele, né? Então, os orixás são deuses, Gu? Não, orixás não são deuses, né? A gente não é politeísta, a gente é monoteísta, né? Mas manifestações da vontade de Deus aí. Por isso que cada orixá tem o seu aspecto que a gente cultua.
Na Umbanda, o Lorum é reconhecido como Deus Supremo, muitas vezes associado ao conceito cristão de Deus, porém compreendido de forma plural e energética, respeitando suas raízes africanas. Tá certo? Então, o nosso criador maior aí é o nosso pai Olorum, e os orixás são os responsáveis por fazer essa organização da sua criação. Beleza? Antes do mundo, antes do universo, o que que nós tínhamos, né? Então, a gente tem aí vários Itãs. O que que é Itã? São histórias que contam sobre a criação do universo, como os orixás dão essa sustentabilidade, como os orixás equilibram, né? Então, nós temos aí, antes de tudo isso, a gente tem um vazio primordial, né? Um estado de potencial infinito, que é o nosso espaço, basicamente, né? Olorum, em sua essência, continha todas as possibilidades da existência. Ao decidir criar o mundo, emanou de si forças divinas que dariam forma ao universo. Essas forças são os orixás primordiais. Não são todos os orixás, né? Mas a gente tem os orixás primordiais, que são os orixás responsáveis por criar aí o nosso mundo de seres humanos. Cada um recebeu uma função específica para estruturar o mundo. Criar a terra, organizar os céus, estabelecer as leis do tempo, do movimento, da vida e da morte. A criação não acontece de uma única vez, mas é um processo contínuo de organização e equilíbrio. Tudo nasce na interação harmoniosa entre as energias divinas. Pessoal, a gente tem aquela seguinte frase, né? Deus criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo. Nós, umbandistas, a gente acredita que a criação, ela é um processo contínuo para o resto da nossa vida, né? Continua criando, Deus continua, Olorum continua criando, continua formando, edificando cada vez mais, né? Então, não criou-se tudo em 6 dias e descansou no sétimo, mas a criação dele continua aí agindo. E essa criação, ela é sempre sustentada pelos orixás, por essas forças que vêm dele, né, que vêm de Olorum, e essas forças são as responsáveis aí, essas forças são responsáveis, né, para organizar e sustentar e movimentar. Tudo bem? Tô falando muito rápido, gente. Tá dando pra entender? Tá tudo certo? Se quiser escrever no chat ou mandar um joinha de emoji, tá tudo certo, tá bom? É, Ou se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, tá bom? E aí a gente chega na criação dos orixás, né? Eu escuto muito isso. O que são os orixás? Por que que eu tenho que cultuar os orixás? A gente vai chegar daqui a pouco no porquê que eu tenho que cultuar o orixá, né? Mas o que são os orixás? Então, que nem a gente já conversou, os orixás, eles são emanações diretas de Olorum, né? A vontade direta aí que passa por Olorum. Eles representam forças vivas da natureza e princípios espirituais universais, né? Então, por exemplo, Xangô é pedreira, mas também é justiça. Então, são princípios espirituais, né? Cada orixá carrega um axé específico. Toda vez que a gente fala de axé, galera, a gente sempre tem que ter na nossa cabeça que axé significa energia, tá bom? Quando alguém fala assim pra você, axé, tá te dando energia, tá te emanando energia, né? Então, cada orixá carrega uma energia específica, uma energia sagrada que sustenta a vida. Cada um tem o seu campo de atuação. Então, segundo a tradição, os primeiros orixás, lembra aqueles primordiais que a gente acabou de falar? São eles Oxalá, Nanã e Obatalá, que é um aspecto de Oxalá que a gente já vai falar o que é isso. Então, esses orixás, tanto Oxalá e Nanã, eles são considerados os orixás principais para a criação da nossa terra. São os orixás mais antigos, mais velhos que nós temos aí na saudação, né? E geralmente a gente associa eles aos pretos velhos também, né? Que são outros falangeiros que também têm essa característica do velho. Oxalá ficou responsável pela criação da humanidade e da forma material dela. Nanã, a guardiã da lama primordial, da memória ancestral e do ciclo da vida e da morte. E Obatalá, que também é uma característica de Oxalá. Nós temos dois tipos de Oxalá, Oxaguiã e Oxalufã. A gente vai ver com mais detalhes na aula de Oxalá. Mas Obatalá é uma característica, um aspecto de Oxalá. Toda vez que a gente fala de Oxalá, a gente está
ligado à paz, à pureza, à ética, à consciência, a limpar a coroa, né? O Batalá é o dono do nosso Ori. O que que é o nosso Ori? O nosso Ori é o nosso chakra principal, nosso chakra coronário. Ah, mas eu sou filha de Xangô. Tudo bem, Xangô tá na sua coroa, mas o dono do seu Ori é o Batalá. Por isso que a gente cultua, por exemplo, Oxalá em toda a abertura de gira. Foi ele que deu a criação da humanidade, a forma material, e ele também é o dono do Ori, o Batalá, né? Com o tempo, os outros orixás foram sendo emanados, foram sendo criados para reger os outros elementos naturais, sendo as emoções humanas, os caminhos e as divindades, né? Vamos falar então um pouquinho de Oxalá, né? Oxalá é o grande orixá da criação de forma humana. Recebeu de Olorum a missão de moldar os seres humanos a partir do barro. Tem um Itã, Itã é uma história, tá? É um conto. Tem um Itã que sempre fala que antes de do Oxalá tentar encontrar o barro, né? Antes dele usar o barro para moldar o ser humano, ele tentou de tudo. Ele tentou o ferro de Ogum, mas era muito duro, não era maleável, né? Ele tentou as plantas de Oxóssi, mas elas estragavam muito fácil. E aí, Olorum pediu para que Nanã, com sua sabedoria, utilizasse o barro sagrado dela, né, para que moldasse os corpos dos seres humanos. E aí, a partir de então, a gente tem aí os corpos dos seres vivos, né, moldados pelo barro de Nanã. Nanã é o orixá aí do lodo, do barro, né, do mangue. E após moldar os corpos, Olorum soprou neles o Emi, que é o nosso espírito, né, o sopro divino da vida. Então, quando alguém fala o Emi é o nosso espírito. Isso a gente não carrega, por exemplo, muito no dia a dia. A gente costuma falar espírito, perispírito, que vem aí do kardecismo, tá bom? Mas o Emi, ele existe aí também muito forte nas nações afro. Oxalá representa a fé, a paz, a espiritualidade elevada, a ligação direta entre o mundo material e o espiritual. Na Umbanda é associada à figura de Cristo cósmico, símbolo do amor universal, né? Então, toda vez que alguém fala assim, Oxalá, lembra que a gente falou da associação? Ah, Oxum é Nossa Senhora. Falei para vocês na terça-feira aqui na nossa gira. É, Iemanjá, Virgem Conceição ou Nossa Senhora dos Navegantes. Jesus Cristo e Oxalá têm a mesma sintonia, né? Então, Oxalá foi responsável por criar os humanos, né? E aí a gente tem Jesus Cristo aí como salvador dos humanos. Então, por isso que existe o sincretismo entre os dois muito forte, tá certo? Passa. Aí. Então, dito isso, a gente tem os orixás, a organização do mundo ficou de que jeito? Eu coloquei aqui os principais orixás, né, das 7 linhas de Umbanda que a gente tem, mais alguns, só para vocês terem uma noção. Então, Ogum, né, ele ficou responsável pelos caminhos, trouxe a tecnologia, o trabalho, a evolução. Toda vez que alguma pessoa está precisando de exatamente, eu estou com um problema no meu trabalho, estou com um problema, é, eu quero mudar a minha vida, eu preciso trazer para minha vida um caminho novo, um caminho diferente. Ogum trabalha com isso. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho na encruzilhada, vai fazer uma entrega, vai acender uma vela, o dono da encruza é Ogum. Então você sempre. Ah, não é Exu? Não, o dono da encruzilhada é Ogum. E aí naquela encruzilhada existem Exus e Pombagiras trabalhando, mas o dono da encruza é Ogum. Então toda vez que a gente vai chegar numa encruzilhada, a gente sempre faz a saudação para Ogum, sauda, pede licença para o dono dos caminhos, que qualquer caminho que a gente peça numa encruzilhada sempre chega até nós, né? Então, ele que trouxe os caminhos aí para a humanidade. Oxóssi garantiu a sobrevivência. Então, através da caça, o alimento e o conhecimento, né? Oxóssi é o orixá das matas. Xangô estabeleceu a justiça, as leis e o equilíbrio moral, né? Eu escuto muito isso das entidades. É, Peça justiça, só que não se esqueça
que é a justiça de Xangô, não é a sua justiça, né? Então, às vezes a gente, eu quero que Xangô faça justiça, eu quero que, nossa, que aquela vizinha, não sei o que tem, bababá, bababá. E aí o errado da história é você. E se você pedir justiça para Xangô, ele vai te dar justiça. E aí você vai ter o ensinamento que você precisa para aprender sobre aquilo, né? Então sempre peça para Xangô a justiça, mas sabendo que a justiça de Xangô, ela é sempre verdadeira. Ela não vai te acolher, ela vai trazer a justiça que realmente há, né? Yansan controla os ventos, as tempestades e principalmente a transformação, né? Então, quando às vezes a nossa vida tá parada, você tá com uma energia parada, tá com aquela encruada, né? Yansan traz essa movimentação, a orixá das movimentações, das transformações, né? Ogum rege as águas doces, o amor, a fertilidade, a prosperidade. Mamãe, sou filho dela. Iemanjá governa os mares, a maternidade e a origem da vida. Iemanjá é conhecida, pessoal, como a mãe dos orixás. Por que Iemanjá é considerada a mãe dos orixás? Em vários itãs, Iemanjá é a responsável por gerar a maioria dos orixás, né? Só para vocês terem uma noção, se a gente for pegar aí nos povos iorubás, geralmente eles falam que quantos orixás são cultuados? Eles sempre vão falar 400 mais um, né? Que 400, pois é, 400 orixás, imagina. Então são 400 orixás da direita e Exu. Esse mais um é Exu e a gente vai falar por que que Exu é tão importante, por que que ele sempre vem aí no culto primeiro, né? Mas Iemanjá, por isso que ela é a origem da vida e da maternidade, foi ela a responsável aí por gerar a maioria dos orixás. Obaluaê e Omulu é o senhor das doenças, da cura e da renovação espiritual. Obaluaê, o Omulu também é o responsável por encerramentos de ciclo, né? A morte terrena é o maior encerramento de ciclo que nós temos, né? Então, Obaluaê e Omulu, eles são responsáveis por isso, né? Exu é o mensageiro divino. É ele que faz a ligação do Uru com a Ie, já vou explicar isso. Então, ele faz a ligação com a espiritualidade e o mundo material, tá bom? Guardião dos nossos caminhos e do movimento. Cada orixá atua em harmonia com os demais, mantendo o equilíbrio do universo, né? Então, muitas vezes a gente fala assim: tem um Itã, uma história, né? Então, um conto. Que Oxum brigou com Yansan por Xangô. Tem um Itã que fala que Oxóssi brigou com. Tem um Itã muito famoso que é Nanã brigando com Ogum, né? Porque Ogum ficou tão vaidoso pelo seu metal que ele ganha batalhas. E Nanã fala: O meu lodo você não vence, né? E Ogum satiriza Nanã. E aí do nada nasce, né, um pântano gigantesco. E aí todos os soldados de Ogum acabam morrendo pelo pântano de Nanã. E ela fala: Você tenha respeito pelo ancestral. E aí esse Itã, né? A gente sempre fala, traz essas brigas para a gente trazer sempre um motivo, né? Por que que esse Itã existe? Para a gente sempre ter educação, referência pelos ancestrais, pelos mais velhos, né? Então, quando a gente vai falar com uma entidade em terra, o senhor, a senhora, né? Nunca você. Você está falando com um ser ancestral de luz, uma espiritualidade. Então, esse cuidado traz com esse tan, com essa história de Nanã e Ogum. Né? Ogum desrespeita a Nanã, que é uma orixá primordial, e ela fala: Não, você pode vencer a batalha que for, mas contra mim você não ganha, né? E aí Ogum acaba perdendo, Ogum pede desculpas para Nanã, ela como uma orixá de luz acolhe Ogum e fica tudo certo, né? Ah, trouxe aqui vários itãs para vocês entenderem como que funciona aí a criação do mundo por esses itãs, né? O primeiro, que nem eu falei para vocês, é o de Oxalá. Então conta o Itã que Olorum decidiu criar o Aiê. O Aiê é o nosso mundo físico, tudo bem? Então, o Lorum, Deus, né, decidiu criar o mundo físico, material, e confiou essa missão a Oxalá. Munido de um saco de criação, Oxalá desceu ao Orum, né? Desceu do Orum, que é a parte espiritual, levando o pó sagrado da existência. No caminho encontrou Exu, que pediu oferenda antes de permitir sua passagem.
Oxalá, confiante em sua missão, recusou-se a fazer a oferenda. Nunca recuse uma oferenda para Exu, né? Como consequência, Exu causou confusão e Oxalá acabou adormecendo. Durante seu sono, o pó da criação se espalhou de forma irregular, criando montanhas, vales e desníveis na terra. Ao despertar e perceber o ocorrido, Oxalá compreendeu que nenhuma criação se sustenta sem Exu. Esse Tan ensina sobre humildade, respeito às forças do movimento e a necessidade de equilíbrio entre todas as energias da criação. Não sei se vocês já repararam, mas o nosso terreiro e a maioria dos terreiros que vocês vão frequentar, todo início de gira, a gente sempre faz a saudação a Exu. Por quê? Não se faz nada sem Exu. Exu é o mensageiro da espiritualidade. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre pede permissão a Exu. A gente sempre vai fazer aí uma oferenda, a gente sempre vai cultuar Exu nesse processo, né? Existem outros itãs aí que trazem essa parte de Exu, que eu vou trazer mais para frente, mas esse Itã já mostra pra gente tudo que a gente faz na espiritualidade, né? A gente sempre aí faz uma oferenda a Exu para agradar, para ele que traz a movimentação, o equilíbrio, ele que traz essa força, né? Então, nos nossos trabalhos, independente se é gira de preto velho, caboclo, marinheiro, boiadeiro, Zé Pilintra, a gente sempre começa os trabalhos saudando o Exu, oferendando a Exu para ele dar aí o equilíbrio nas nossas giras, trazer as forças, trazer o movimento, tá certo? Nanã e o barro da vida. Então, quando chegou o momento de criar os seres humanos, esses itãs são mais longos, tá, gente? Não, que nem eu falei para vocês, não é o intuito da nossa aula falar sobre Itã hoje de cada orixá, mas sim entender como que o nosso universo foi criado, tá bom? E o nosso mundo. Por isso que eu trouxe esses itãs específicos. Quando chegou o momento de criar os seres humanos, Oxalá procurou diversos orixás em busca da matéria-prima adequada. Foi Nanã quem ofereceu o barro primordial, retirando das profundezas da terra e misturando as águas antigas. Nanã alertou que tudo que nasce do barro retorna a ela. Assim, o ser humano nasce da terra e a terra retorna após a morte, né? Aquele ditado do pó viemos, do pó retornaremos. Então, esse Tã explica o ciclo da vida, da morte e da ancestralidade, mostrando que nada se perde, tudo se transforma. Usei um pouquinho da química aqui, não vou mentir. E Tã de Exu como guardião do movimento. Ah, pessoal, importantíssimo. Tudo que eu tô falando aqui de Exu, eu não tô falando do Exu entidade, que a gente conversa aqui no terreiro. Não tô falando do seu meia-noite, do seu tranca-rua, do seu ventania. Eu tô falando do Exu guardião. Eu tô falando do Exu orixá, tá bom? Então, às vezes a gente vai falar, né? Ai, nossa, seu meia-noite, poxa, caramba, né? Nossa, o seu Ventania, seu Tranca-Rua, seu Gargalhada, que são os Exus que trabalham aqui na nossa casa, né? Então não são eles que eu tô falando do Orixá Exu, tá certo? Então no início dos tempos os orixás realizavam rituais, mas nada acontecia. As oferendas não chegavam, os pedidos não se realizavam. Foi então que Olorum revelou que Exu não estava sendo cultuado, que foi o que eu falei para vocês, né? A gente sempre tem que cultuar Exu. Quando Exu recebeu seu lugar, tornou-se um mensageiro entre o Orum e o Aie. De novo, ó, Orum, mundo espiritual, Aie, terra. Tem um ponto de Exu que a gente canta aqui no nosso terreiro, né? Fala exatamente isso. Ele é o mensageiro do Orum e do Aie. Então, aí, Exu, o orixá Exu, é o responsável por pegar todos os seus pedidos, todas as suas preces, tudo aquilo que você está precisando e emanar para a espiritualidade, para que a espiritualidade possa trabalhar. Então, a sua vela de Ogum que você acendeu, ela só chega até Ogum pelo orixá Exu. Então, Exu é o mensageiro que faz essa ligação, que faz essa ponte. A partir desse momento, tudo passou a fluir. Esse Tan ensina que Exu é o princípio da comunicação, da ordem dinâmica e da transformação. De novo, por isso que a gente cultua Exu na abertura dos nossos trabalhos, né? Então, uma vez cultuado, todos os trabalhos que a entidade faz lá no nosso terreiro, o Exu já está vibrado, o Exu já está consagrado, ele, Orixá Exu, né? Já para fazer essas coisinhas. Tudo bem? Ah, aqui.
Itã de Ogum e abertura dos caminhos. Então, conta-se que a humanidade vivia isolada, sem saber cultivar a terra ou se defender. Ogum, com sua espada e seu conhecimento, abriu as estradas, ensinou o uso do ferro e possibilitou o progresso. Ogum representa a civilização, o trabalho e a luta diária pela sobrevivência. Sem ele, a criação permaneceria estagnada. Então, é ele que deu o caminho para a civilização crescer aí, né? O Itã de Oxum e a fertilidade do mundo. Então, em um tempo antigo, os orixás masculinos tentaram governar o mundo sozinhos, mas nada prosperava. As colheitas falhavam e as mulheres não engravidavam. Oxum, então, foi chamada e, ao participar das decisões, a fertilidade retornou. Esse Itã ensina sobre o poder do feminino, do poder do amor, da sensibilidade e da prosperidade. E acredito que seja o último próximo, é o nosso de Iemanjá, né? A origem da vida. Então, Iemanjá, mãe dos orixás, rege as águas salgadas e o princípio da vida. Conta o Itã que de seu ventre nasceram muitos orixás e que suas águas acolhem, limpam e renovam, né? E também Iemanjá tem uma força incrível, né? Além de ter esse acolhimento, limpar e renovar, toda vez que a gente recorre a Iemanjá, Iemanjá sempre traz pra gente o que a gente precisa, não o que a gente quer, né? O que a gente precisa e leva embora para as profundezas do mar aquilo que não é nosso. É, quarta-feira, o marinheiro falou uma coisa tão bonita, né? Que a gente incorporado falou assim: nossa, que coisa maravilhosa. É, uma vez que a Iemanjá leva embora, ela não te traz, porque se não te pertence aquela dor, ela não vai querer que você sofra de novo. Então, uma vez que ela leva embora, ela não vai te trazer de volta, mesmo que você peça, porque ela sabe que aquilo vai te fazer mal. Então, sabe aquela energia que vai, não vai, vai, não vai, mas vai, não vai? É Iemanjá responsável por levar embora e acabar com aquilo de vez. Então, ela representa a maternidade universal, a força que sustenta emocionalmente a criação. Lindo, né? Todos os orixás são maravilhosos, né, gente? A visão bandista da criação. Então, essa é a nossa visão aí do mais do candomblé. Como que a Umbanda em si tem? A Umbanda é da cosmogonia africana. Então, tudo isso que a gente conversou é inserido na nossa religião. Só que a gente tem outros sincretismos, né? Então, a gente tem aí o catolicismo, por isso que a gente fala bastante de Deus, né? A gente reconhece o Lorum como Deus supremo e os orixás como grandes linhas de força espiritual. Na Umbanda, a criação do mundo está diretamente ligada à evolução espiritual dos seres. A Terra é vista como uma escola onde os espíritos reencarnam para aprender, evoluir e se conectar com o divino. Então, a Umbanda, nessa parte, ela pega muito aí do kardecismo, né? O kardecismo, ele acredita que o nosso universo ele é tão grande que existem vários mundos de vários espíritos vivendo. E aí a gente acredita que a criação não para, né? Então Deus está nesse momento, o Lorum está nesse momento, né? Agindo, trabalhando nesses vários mundos, nessas várias pessoas, nesses vários espíritos, nesses vários emis, né? Emi é o espírito, lembra? Então, Deus está trabalhando muito nisso. E a Terra, o nosso planeta que a gente vive, a vibração espiritual que nós estamos, né? A gente está num planeta de expiação, né? É um planeta aí de provas. Então, a gente vem aqui no planeta Terra para ter aí essas provas, né? Então, é uma grande escola em que a gente aprende Deus, o Lorum, é um ser supremo de amor. Ele não quer ver os seus filhos sofrendo, né? Então, essa ideia de que, tipo assim, a gente morre ou vai para a colônia espiritual, vai lá para o nosso lar, ou a gente vai para o quinto do inferno ficar queimando no mármore lá, né? Isso não existe pra gente. Não existe um inferno na Umbanda, não existe diabo, não existe demônio. Isso também está muito, né, enraizado aí no kardecismo. O candomblé não tem diabo, não tem demônio, não existe isso. E aí a gente traz muito essa mistura do kardecismo, né? A gente não pega isso do catolicismo. O catolicismo tem inferno, diabo, demônio, capeta, né? A gente não tem isso na nossa religião. Então, no nosso planeta, nós somos espíritos,
né? Já vivemos milhares e milhares de encarnações, não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. A gente pode já ter vivido em outras terras, inclusive, né? Mas a gente esquece, graças a Deus, né? Já pensou se a gente reencarna com a lembrança de que, sei lá, na vida passada o meu pai me matou, né? Eu venho para essa terra ainda com aquele rancor, com aquela raiva, com aquele ódio, né? E não consigo perdoar. Então ele vem, eu venho como filho daquele espírito para que entre o amor entre um pai e um filho tire aquela mágoa, tire aquele rancor, que haja o perdão. Então por isso que a gente esquece, né? Não é só porque, ai, por que que a gente esquece? Ah, assim é fácil. Aí que é o dom do amor de Deus, né? O amor da criação. Ele faz com que a gente reencarne várias vezes para a gente aprender uma única coisa: amar. Amar o próximo, amar a gente, amar a Deus, amar a criação de Deus. É só isso que Deus quer, né? E é difícil, né? A gente sabe que é difícil amar o próximo, né? Tem até aquela brincadeira: Jesus te ama porque não convive com você, né? E não convive na sala dos professores. Então. É difícil amar o próximo, muito difícil amar o próximo, né? E a gente está aqui nessa terra para tentar aprender. E aí é que nem as entidades falam, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, né? O vô uma vez falou isso, eu achei tão bonitinho. Ele falou assim, Ferrada, às vezes vocês estão passando por um momento que vocês falam, nossa, isso não passa. Mas é porque você está batendo a cabeça no mesmo lugar, você não está aprendendo. Então para um pouco, respira, tenta entender o que a espiritualidade quer que você aprenda, né? Aquele caminho não abre, tá fechado, porque a espiritualidade está falando para você, não é por aquele caminho, é por outro caminho, mas você insiste em caminhar naquele caminho que está fechado, né? Aí você fala, nossa, a Umbanda não trabalha para mim, nossa, meu caboclo não trabalha, nossa, eu fui no terreiro, o caboclo deu vela, deu banho e não aconteceu nada, porque é a espiritualidade falando com você também, falando, filha, filho. Não é por aí, não faz isso, tá errado, esse pensamento tá errado, esse modo de agir tá errado. Muda a sua vibração, muda o seu caminho, né? E aí, quando você se permite a meditar, a se conectar com a espiritualidade, a se conectar com o Orum, que é o mundo espiritual, né? Você consegue enxergar que, nossa, realmente, né? Aquele lugar não é para mim, né? Aquela pessoa, nesse momento, na minha vida não encaixa, né? E aí tá tudo certo. Então a gente traz muito do kardecismo, esse negócio de karma, né? De o que a gente faz, o que se faz, é que se paga, né? E não é do tipo, ai, fiz maldade para fulano, vou receber a maldade. Não é porque Deus é ruim, mas é porque Deus quer mostrar, tá vendo? Ó, você fez isso, você tá recebendo isso, você gostou? É legal? Não, né? Então não faz mais. E aí a gente não aprende, a gente vai lá e faz de novo. Aí a gente vai lá e passa de novo pelo mesmo problema. E aí a gente não entende, aí a gente fica nessa roda, né? Fica nessa roda incansável que a gente não entende por que que a gente está sofrendo. Eu já vi muitas pessoas passando nos pés das entidades com uma cara de, ai, coitadinho, meu Deus. E a entidade, eu ali com a minha pranchetinha, na época que eu era cambone, né? Falando com dó da pessoa, tipo, ai meu Deus do céu, né? Nossa, caboclo, Exu, ajuda ele, Exu, abre os caminhos dele. Exu dá na cara, né? Do tipo assim, ó, dá um chacoalhão. Do tipo assim, ô, bonito, até quando você vai ficar fazendo isso? Enquanto você ficar fazendo isso, você vai colher isso. Então não adianta vir no meu ponto pedir para mudar se as suas atitudes não mudam. Enquanto você não mudar as suas atitudes, eu não tenho o que fazer com você. Aí a pessoa. E eu, né, mais ainda. Ai, meu Deus do céu. A pessoa nunca mais vai voltar no terreiro, vai virar evangélica. E aí na próxima semana tá lá a pessoa agradecendo a entidade, né? Ou não, às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem, né? É muito triste. E aí, quando elas não ouvem, ai, aquela entidade não é boa, né? Ai, aquele médium não é legal. Não, né? A espiritualidade sempre tem alguma coisa para dizer para você. Esteja aberto, esteja com o coração aberto para receber isso, para que você aprenda aqui nessa escola e você consiga aí, né, entender o amor de Deus, entender aí o nosso caminho, tá bom? Então, a gente acredita nisso, que a gente vem para essa terra, existem vários ciclos reencarnatórios, não só nessa terra, mas em outras terras,
O kardecismo atualmente acredita que o nosso planeta Terra está passando por um momento de transformação, né? A gente está na era de expiação, e aí a gente vai. Agora esqueci. Mas o nosso planeta Terra ele tá mudando a sua vibração, né? Ele está indo para uma vibração maiores. Então, espíritos com uma vibração mais baixa não reencarnam mais nessa Terra. Lógico, né? Não é simplesmente vem um meteoro, acaba com tudo e a Terra passa a transformação. Não. Mas o que que acontece? É o ciclo da vida, né? É o barro de Nanã. Então, são espíritos com vibrações baixas, pessoas com vibrações baixas morrendo reencarnando em outras terras que têm a vibração mais baixa, e no planeta Terra vai começar a reencarnar espíritos com uma vibração um pouquinho maior, né? Ah, regeneração, obrigado. Isso. Regeneração. Então a gente está saindo do nosso mundo de expiação e indo para o mundo de regeneração, que é um mundo um pouquinho mais elevado do nosso, tem uma vibração um pouco mais elevada que a nossa, tá certo? Meu Deus, falei muito. Tem 15 minutos. Então, no candomblé, a tradição oral é fundamental, né? Isso que a gente está fazendo é muito feito nos terreiros de candomblé. Os pais falam, os pais explicam, os pais passam, né? Via oral é o nosso fundamento. Então, principalmente as nações Queto, Jeje, Nagô, Angola, possuem variações dos mitos da criação. Mas todas reconhecem o Olorum como fonte suprema e os orixás como forças vivas da natureza. Às vezes você vai estar navegando na internet, né? E aí vai vir uma história ou parecida com o que a gente comentou aqui, ou uma história nada a ver, né? E vai falar assim, nossa, o Gustavo falou besteira lá, né? Ele falou que, nossa, quem criou a Terra foi o Olorum, e aí o orixá é, Oxalá e Nanã, que foram os orixás primordiais, e aí do nada é outra coisa. Né? Por isso, porque cada nação lá do Candomblé tem aí a sua tradição mais elevada. Tudo bem? Tem a sua história a contar. O culto é voltado à manutenção do axé. De novo, o que que é o axé? É a energia, é a vibração, né? Então, o nosso culto é voltado à manutenção da energia vital que sustenta o mundo. Os rituais, oferendas e obrigações existem para manter o equilíbrio entre o Orum, mundo espiritual, e o Aie. Agora que eu coloquei isso. Parabéns, Gustavo. Então, nós temos aí, né? As oferendas que a gente faz. A gente acende vela, a gente põe fruta, a gente põe milho, a gente põe canjica, a gente põe cocada cremosa, né, Ju? Que delícia. A gente põe manjar, a gente põe um monte de coisa. Por que que a gente põe essas coisas, né? Porque são oferendas que a gente oferece para os nossos orixás, para os nossos falangeiros, e essas oferendas não são para eles, na verdade, né? Eles utilizam a energia dessa oferenda para trabalhar para a gente, né? Então, e é o que eu falo, não adianta ir lá colocar uma maçã e falar assim, ah, salve suas forças, e virar as costas. Tudo depende da sua fé, né? Aquilo que você está entregando, como que você está entregando. A entidade pediu para eu acender uma vela, pediu para acender a vela antes de trabalhar. Aí você vai lá todo ensonado, já com raiva que você vai ter que trabalhar, que você não aguenta seu chefe, ai, você vai ter que dar aula para criança, ai, que saco. Vai lá, acende a vela, tipo, ai, Ogum, abre meus caminhos, ai, não aguento mais, que saco. Olha a vibração que você está jogando, né? Então, quando você acende uma vela, acende com o coração, né? Acende na intenção pura. Meu Pai Ogum, agradeço. Uma coisa que eu sempre aprendi com as minhas entidades, tudo que a gente faz, primeiro a gente agradece. Sempre. Seja entidade, seja orixá. Então, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pelos caminhos abertos que eu estou tendo. Gostaria de pedir para o Senhor que os caminhos daquele trabalho que eu tanto quero, que eu tanto almejo, seja aberto para eu ter uma melhora de qualidade de vida, né? Então, olha como a gente muda a vibração. Né? Ah, mas de manhã eu tenho mau humor. Tudo bem, né? Mas toma um banho, toma um café para o mau humor ir embora, né? Ele vai embora, tenho certeza, tá bom? Então, as nossas oferendas, elas servem aí para a nossa manutenção do nosso axé, tá bom? Então, o culto é voltado à manutenção do axé, a energia vital que sustenta o mundo. Os rituais, oferendas e obrigações existem para manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o Orum e o Aie. Sabia que eu tinha trazido, só que foi muito tarde. Desculpa.
Pensei errado a aula. Então, olha lá, pessoal, o que que é Orum e o que que é Aie, né? No plano da existência, quando o Lorum faz o universo, ele divide aí o universo em dois planos, o Orum e o Aie. São dois planos, né? Então, a gente tem o Aie Orum, que é o mundo espiritual, onde vive os desencarnados, os orixás, né? E o Aie, que é o nosso mundo aí mais da matéria. Então, na cosmogonia africana, o universo é dividido em dois grandes planos complementares, Orum e Oiê. Orum é o mundo espiritual, invisível aos olhos humanos, morada de Olorum, dos orixás e dos ancestrais divinizados. Já o Aiê é o mundo material, onde vivem os seres humanos, os animais, as plantas e todas as formas visíveis da criação. Esses dois mundos não são separados de forma rígida, mas eles são interligados por fluxos constantes de energia espiritual. O axé, a energia, né? Tudo que acontece no Aiê reflete no Orum. E tudo que faz no Orum reflete no Aiê. Então, toda oferenda que a gente faz aqui no Orum, na Terra, vai para o Aie, né? Tudo que a gente faz no Aie vai para o Orum, né? Para a espiritualidade trabalhar, para a espiritualidade agir. Então, tudo que a gente faz aqui reflete lá, e tudo que eles fazem lá reflete aqui. Por isso, por exemplo, que tem as nossas cirurgias espirituais, né? Então, tudo que você faz no Orum, então, quando você mexe no perispírito da pessoa, né? Você está mexendo no Aie também da pessoa. Tudo que você faz no perispírito, você mexe na matéria. E toda degradação que você faz na matéria, você também mexe no perispírito, né? Então, quando a gente desencarna, por exemplo, alguns resquícios da nossa encarnação ainda permanecem no nosso perispírito, né? Então, uma pessoa que fumou bastante, né, vai ter, ao desencarnar, ainda pode ter resquícios aí no pulmão e lá no mundo espiritual, né, no Orum, isso é tratado, isso é trabalhado, logicamente, né, que você não vai ficar, seu espírito não vai ficar para sempre aí com problemas no pulmão, né? Mas isso acaba refletindo. A mesma coisa acontece aí de lá para cá, né? Então a gente tem esse processo. Os rituais realizados nos terreiros têm justamente a função de alinhar esses dois planos, garantindo equilíbrio, proteção e continuidade da vida, né? Então, é os nossos rituais aí que dão essa conexão com os dois mundos. Exu, princípio do movimento e da comunicação. Exu ocupa um papel fundamental na criação e na manutenção do universo. Diferente das interpretações equivocadas impostas pelos olhares europeus, Exu não representa o mal, né? Lembra que a gente falou lá na primeira aula? A gente precisava endemonizar a nossa religião. E aí, o que que a gente precisa fazer para endemonizar? A gente vai pegar alguma coisa e vai deixar aí como Exu, como mal. Oi, Fer, pode falar. Ô, Gu, fiquei com uma curiosidade ou uma dúvida. Ah. É certo ou errado dizer, por exemplo, que Orum é semelhante à Aruanda, por exemplo? Orum é o espiritual todo. Então, por exemplo, Orum são as colônias espirituais, é Aruanda, é tudo. É, por exemplo, o. Não é purgatório, como que chama? Quando a gente morre, a gente vai. Esqueci. É, mas, por exemplo, o Orum são tanto as vibrações altas, como as colônias, né? Como os. Umbral, obrigado. Meu irmão tá afiado. É, o Umbral faz parte do Orum, então o Orum é. Ele assistiu a novela. Hã? Nem tá assistindo a Eu novela. falei que ele assistiu a novela. Ah, assisti a novela. O Orum é toda a parte espiritual. Então, todas as colônias, Umbral, Aruanda, tudo. E assim como o Aie, que também não é só o planeta Terra, mas é todos os planetas envolvidos e tudo mais. Beleza? O universo, né? Seria. Isso. Entendi. O universo material. Obrigada. Beleza? Sim, sim, é. Beleza. Obrigada. Imagina. Então, Exu não representa o mal, né? Ele foi endemonizado aí pelo olhar europeu, porque precisava afastar, né, as pessoas da nossa religião. Ele é o orixá do movimento, da comunicação, da transformação e da ordem dinâmica dos cosmos. Foi Exu quem recebeu a missão de levar as mensagens entre o Orum e o Aiê. Já falei para vocês, né? Garantindo que a vontade de Olorum e dos orixás se manifestasse no mundo material. Sem Exu nada acontece, pois ele é o princípio do deslocamento, da troca e da ação. Na Umbanda, Exu é entendido como força de lei e ordem, atuando na quebra de demandas negativas e na abertura de caminhos espirituais, né?
Então a gente tem aí o Exu como muito importante na nossa religião. Por isso que ele é sempre cultuado. E tirem essa ideia de Exu é um demônio, Exu, ai, é negatividade e tal. O Exu trabalha contra a negatividade, né? Ele trabalha na negatividade para combater. Mas ele não é o negativo, ele não traz essa negatividade na sua vida. Claro, se você só cultuar Exu, Exu, Exu de forma errada, você vai começar a trazer negatividade na sua vida de forma exacerbada. E aí não é bacana. Legal? O axé e a energia vital da criação. Axé é a força sagrada que sustenta toda a existência. Tudo que vive possui axé: pessoas, animais, plantas, minerais e até os objetos ritualísticos. O axé é concedido por Olorum e distribuído pelos orixás. O axé é a energia, né? Então, quando você fala assim para alguém, que nem eu já falei, axé para você, irmão. Então, você está falando, né? Você está desejando para aquela pessoa energias boas, que você tenha uma vida boa, que você tenha caminhos bons, né? Você só está desejando as coisas boas que os orixás podem dar para aquela pessoa. Então, quando você fala axé, né? Nossa, tomara que eu consiga um emprego, que eu ganhe o dobro. Ai, axé, que assim seja, axé, que essa energia chegue até mim, que seja feito, né? No candomblé, manter o axé é fundamental. E na Umbanda também, né? Coloquei aqui no candomblé, mas na Umbanda também. Por isso, os rituais, as oferendas, as obrigações, os fundamentos do terreiro existem para renovar essa energia vital. A gente sempre está vivendo de vela, de oferenda, né? Para trazer esse axé, para trazer essa energia, para essa energia ser movimentada, para essa energia ser trabalhada. Ai, Gu, mas eu já acendi uma vela lá em novembro. Tem que acender agora em fevereiro? Pelo amor de Deus, vamos movimentar essa energia. Claro que precisa, né? A gente acende vela para o nosso anjo de guarda toda semana, né? Os filhos da casa, para que o anjo da guarda trabalhe aquela energia, aquela luz para nos proteger, para nos guiar. Imagina para um trabalho que você queria, né? Então, quando a Axé está equilibrado, nós temos saúde, temos prosperidade, temos harmonia. Quando está enfraquecido, surgem doenças, conflitos, desequilíbrios espirituais. E é muito mais fácil a gente entrar nessa vibração e nessa sintonia. As entidades sempre falam como é difícil a gente manter a vibração alta. É muito difícil, né? É muito mais fácil a gente tirar o axé da gente. Como que a gente tira o axé da gente? Reclamando, né? Ai, não aguento mais. Ai, vou dar um exemplo meu, tá? Ai, não aguento mais essa casa, que inferno, tudo quebra, do nada vai pra frente, papapá, papapá. Tô tirando todo o axé. Quanto mais eu reclamo, mais axé eu tô tirando da minha vida, mais axé eu tô tirando da minha casa, mais axé eu tô tirando do meu caminho. Então, assim, ai, tudo quebra, ai, que bom que quebrou, que toda energia seja quebrada, seja debandada, que vá embora, que só venham coisas boas. É difícil. Eu passei por isso essa semana, passei por isso hoje. É muito difícil a gente manter. Nossa, mas você é pai de santo. Pois é, sou pai de santo, mas eu também sou humano, né? É difícil a gente manter a vibração alta, é muito difícil. Por isso que é um exercício diário, é um exercício momentâneo, né? As entidades falam, é muito difícil a gente agradecer alguma coisa que não deu certo, né? Às vezes é aquele trabalho que você queria tanto, né? Nossa, quero tanto entrar naquela escola e aí vai e não dá certo. Aí você fica mal, você fica triste, não agradece. Ah, meu pai, axé, obrigado por ter sido feita a sua vontade, porque eu sei que lá não ia ser um bom caminho para mim. Nossa, como dói fazer isso, né? Aquela expectativa que você criou meses fazendo entrevista de emprego e se imaginando trabalhando lá dentro, imaginando receber o salário, os benefícios, e aí do nada, ah, você não passou. Nossa, que banho de água fria, né? Mas às vezes a gente tem que agradecer, porque a gente sabe o que acontece. A ancestralidade na criação do mundo. Pessoal, a Umbanda ela trabalha muito com ancestralidade, muito mesmo, né? Então, os nossos ancestrais que viveram aqui na Terra, eles carregam aí, vamos supor, um karma que a gente tá pagando. Nossa, mas que injustiça, mas a gente tem uma linha. A gente sempre reencarna aí em seios familiares que a gente já conhece. Então, na verdade, não é um karma meu, é um karma espiritual da família, da ancestralidade que a família precisa aprender, aquelas pessoas, não estou falando família atual, né? Eu costumo dizer, vocês já pararam para pensar quantos pais e quantas mães a gente já teve na vida, quantos filhos a gente já teve em toda a nossa caminhada espiritual, né? Então hoje nós estamos aqui na Terra, mas quantas pessoas que a gente ama muito ficou lá no Orum?
muitas pessoas, né? Eles estão morrendo de saudade da gente, a gente não sabe, não lembra da existência deles, e quando a gente desencarna, quando possível, a gente lembra dessas pessoas, lembra dessa galera, e essa galera, conforme a gente vive aqui nessa terra, a gente vai criando aí algumas coisas para aprender, para a família aprender, né? Então, ancestrais ocupam um lugar central na visão afro-religiosa. São eles que carregam a memória viva da criação e dos ensinamentos divinos. No candomblé, os eguns, isso é importante. O que é egum? Egum é todos os espíritos. Nossa, meu caboclo é um egum? É. Nossa, o. Alexa, deu 9 horas. É, nossa, meu preto velho, que fala umas palavras lindas. Oliveira no Spotify. Preto velho, que é uma história que é lindo, né? Ele é um egum? É um egum. Todo espírito é um egum, tá certo? E aí a gente tem espíritos zombeteiros, né? Que são espíritos que fazem, próprio nome diz, né? Zombam. E a gente tem os quiumbas. Os quiumbas são espíritos que trabalham na vibração negativa, que faz o mal pra gente, né? Então, no candomblé, os eguns, que é qualquer espírito, representam os espíritos ancestrais que continuam influenciando a nossa vida. Ó! O meu caboclo é um ancestral meu. Ah, significa que o meu caboclo é meu avô? Não, mas é um ancestral que já esteve comigo, né? E hoje ele vem influenciando a minha vida, vem trazendo muitas coisas boas, vem trazendo mensagens para as pessoas, né? Honrar os ancestrais é manter viva a ligação com o Lorum e com os orixás. A ancestralidade garante identidade, continuidade espiritual e força coletiva dentro do terreiro. Então, os nossos ancestrais são as nossas entidades. Todas elas? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende aí do processo, tá certo? Algumas entidades são os nossos ancestrais muito diretos, né? E outras não. E tá tudo bem. Às vezes, né? Eu não tenho um ancestral, sei lá, cigano. Mas eu estou trabalhando num terreiro que tem gira de cigano. Então, o que que acontece? O meu preto velho, que é um ancestral direto da minha, da minha vida, conhece esse cigano e fala: Ó, você não quer trabalhar lá com o meu menino? Né? E aí vem o cigano. E aí a gente começa a trabalhar e cria-se aí uma nova história, né? Um novo vínculo. Diferenças fundamentais entre Umbanda e Candomblé na cosmogonia. Embora compartilhem a mesma raiz africana, Umbanda e Candomblé apresentam diferenças na forma de compreender e vivenciar a criação. A Umbanda enfatiza a evolução espiritual dos espíritos e o trabalho caritativo. Gente, não existe Umbanda sem trabalho caritativo. A Umbanda nunca vai cobrar nada de ninguém. Ah, Gu, mas eu pago a mensalidade. Mas a mensalidade é para a gente ter vela no terreiro, para a gente ter pólvora, para a gente ter palha da costa, para a gente fazer padê, para a gente ter pinga, né? Quando a gente for para um espaço para pagar aluguel. Mas não é para mim, não é para o Pai de Santo. Quando vocês pagam mensalidade, não é para mim. Eu trabalho, eu não vivo do terreiro, nunca vou viver se Deus quiser, e jamais vou viver. Mas a Umbanda, ela nunca. Ah, eu preciso fazer uma lavagem de coroa, né? Preciso fazer um banho de ervas. Ah, ó, eu te passo um banho de ervas por R$ 100. Isso não acontece na Umbanda. Ah, mas eu fui no terreiro do Zezinho e o Zezinho faz isso. Ó, o Zezinho faz a Umbanda dele que não trabalha com trabalho caritativo e eu não acho certo. Eu, Gustavo, não acho certo, né? Todo trabalho espiritual não deve ser cobrado, na Umbanda, no meu ponto de vista. Mas aí isso traz muito, reflete aí do kardecismo. O candomblé prioriza a manutenção do axé e o culto direto dos orixás. O candomblé já é uma religião que cobra. Ah, então você quer fazer um trabalho? Você quer fazer um ebó? Você quer fazer alguma coisa? Ah, é um sacudimento? R$ 500. O pai de santo vai lá, prepara tudo, faz a oferenda, prepara as ervas, vai atrás de tudo. Você só paga, chega na hora, ele faz tudo para você, pronto, acabou, né? A Umbanda é uma forte influência do espiritismo kardecista e no candomblé a tradição oral e os rituais ancestrais são o central. Ambas, porém, reconhecem o Lorum como princípio criador supremo. O papel do terreiro na manutenção da criação. O terreiro é um espaço sagrado, onde o Orum e o Aiê se encontram. Ele funciona como um ponto de força espiritual. Ele é um hospital espiritual, né? Ele emana axé.
responsável por irradiar axé para a comunidade. Cada fundamento do terreiro, tudo que a gente faz aqui, cada vela que a gente coloca, cada ponto de firmeza, desde o chão, os assentamentos, os atabaques e as folhas sagradas, participa da manutenção da criação. O terreiro não é apenas um local de culto, mas é um organismo vivo que liga aí o Aie com o Orum. Beleza? Até arrepiei. Que lindo. Conclusão geral, tá acabando. Prometo. Me expedi demais. Na visão umbandista e candomblecista, o mundo surgiu da vontade divina de Olorum e continua sendo sustentado pelas forças dos orixás. A criação não é estática, mas viva, dinâmica e participativa. Compreender essa cosmogonia é compreender que o ser humano faz parte da natureza, da ancestralidade e do sagrado. Viver em harmonia com os orixás é respeitar a vida, o equilíbrio e o axé que sustenta o universo. Que este conhecimento sirva como base sólida para o fortalecimento espiritual, o respeito às tradições afro-brasileiras e a continuidade do axé dentro do terreiro. Acabou! Uh, me expandi só um pouquinho. Gente, só para vocês terem, só quero mostrar para vocês um livro, tá bom? Para quem gosta de ler, para quem gosta de ler, Eita, eita, o que que deu zoom? e esse zoom? Ai, credo, não gostei. Fiquei com medo. Rafael, vem dormir aqui. Ó, tem esse livro aqui, A Mitologia dos Orixás. Aqui conta, Simba, conta todos os Itãs. Ele é lindo, olha, é todo ilustrado. Ele é um pouquinho carinho, mas ele é ilustrado. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma ilustração para vocês. Ó, aqui tá de Oxóssi. Ele é bem lindo. Tá vendo? Ele é muito bacana, bem grossão, tá bom? Uma leitura aí que vai meses, né? Porque é uma leitura mais profunda. Então, quem quiser, super indico, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai começar a falar dos orixás mais aprofundadamente, tá bom? E aí é isso. Uh, Oi, qual o nome do livro? Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. É muito bom. Obrigada. Eu coloco lá no grupo, vou tirar uma foto e coloco lá no grupo, acho que é mais fácil, né? Tá bom? Lindezas, muito obrigado pela